Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a aula é bem importante porque nós vamos revisar os principais conteúdos estudados no decorrer do ano, tá? Desse ano. Então é bem importante vocês assistirem os vídeos com bastante atenção, porque agora sim estamos na reta final para acabar o ano e eu quero que vocês saiam do quarto ano relembrando tudo que vocês aprenderam, tá? Então, prestem atenção aqui que a professora vai colocar algumas imagens e alguns textos para vocês. Então, pessoal, no primeiro bimestre, a gente estudou um pouquinho sobre território, sobre poder executivo, legislativo e judiciário. Então, o território é um espaço ocupado e delimitado por fronteiras a partir de uma relação de posse ou propriedade, seja animal ou humana. O território brasileiro está localizado na América, o continente da Terra com maior extensão territorial no sentido norte e sul. E todo o território tem uma organização administrativa, ou seja, um conjunto de pessoas que cuida do espaço e organiza as relações entre os cidadãos para que as necessidades da população sejam atendidas. Por esse motivo, o Brasil é separado em três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. São eles que fazem uma organização no nosso território. Então a professora colocou uma tabela para vocês lembrarem ali sobre esses três poderes. Nas unidades federativas, que são os estados, os representantes são, no poder executivo, governador e vice-governador, no legislativo, os deputados e no judiciário, os juízes. Nos municípios, os representantes são, no poder executivo, o prefeito e o vice-prefeito, no legislativo, os vereadores. Poder executivo administram o município e o estado e executam as leis elaboradas pelo poder legislativo. Já no Poder Legislativo, eles são responsáveis pela elaboração de leis que atendam às necessidades e aos interesses de nós, da sociedade. No Poder Legislativo Federal, é exercido pelos deputados federais e senadores, que juntos trabalham no Congresso Nacional, onde devem representar a população brasileira, discutem a aprovação de leis e fiscalizam o uso do dinheiro recolhido do povo. No Poder Judiciário, é exercido por juízes responsáveis de garantir o cumprimento das leis e os direitos da população. E no Supremo Tribunal Federal, ele é o maior órgão do Poder Judiciário brasileiro e sua função é garantir o cumprimento da Constituição Federal. Lembra da Constituição onde nós estudamos os direitos e deveres dos brasileiros? No segundo bimestre, a gente falou um pouquinho sobre os relevos e as paisagens brasileiras. Então, planalto são formas de relevo com superfícies onduladas e bordas irregulares devido ao intenso processo de erosão. Observem a imagem disponível. Depressão são relevos rebaixados em relação às áreas ao redor dos planaltos e apresentam formas planas, retas ou onduladas, suaves aos processos erosivos. As planícies são relevos geralmente planos, retos e de baixa altitude, localizados ao longo do litoral ou perto dos rios. Resultam do processo de deposição de materiais trazidos das áreas mais altas pelo vento e pela água da chuva. Elementos que compõem um rio. Então, nós estudamos alguns elementos que fazem parte do rio: a nascente ou a cabeceira, o curso ou leito, afluentes ou tributários, a margem e a foz. A professora quer que vocês deem uma pausa no vídeo para vocês estarem fazendo a leitura e relembrando a função de cada parte do rio, tá? Também vimos que existem rios perenes e rios temporários. Os rios perenes ou permanentes são rios que permanecem com água o ano todo. E rios temporários são rios que não permanecem com água o ano todo, apenas de tempo em tempo, dependendo do período. Falamos também sobre tempo atmosférico e sobre clima, que tem uma grande diferença. Então, tempo atmosférico é o estado momentâneo do ar em determinado lugar da superfície da Terra. Ele pode variar no decorrer da semana, do mês ou de um único dia. Então, quando a gente observa o dia,
esse dia significa tempo atmosférico. Às vezes amanhece frio, de repente já sai um sol, de repente começa a chover. Isso é tempo atmosférico. Já o clima é a sucessão habitual de tempos atmosféricos que se refletem ao longo de muitos anos, até mesmo décadas, e em nosso país há vários tipos de clima. Então é errado a gente falar às vezes, como está o clima hoje? A gente tem que falar como está o tempo atmosférico hoje. E vamos ver alguns tipos de clima. Então, clima equatorial semiúmido. Ele é quente e apresenta períodos em que as chuvas não são tão abundantes como o clima equatorial úmido. O clima equatorial úmido é quente e úmido e as temperaturas são elevadas e as chuvas são abundantes durante quase todo o ano. O clima tropical semiárido caracteriza-se por apresentar temperaturas elevadas e escassez de chuvas, as quais ocorrem em um curto período do ano. O clima subtropical apresenta as temperaturas mais baixas do Brasil e chuvas bem distribuídas durante o ano. O clima tropical tem temperaturas elevadas durante todo o ano e duas estações definidas: inverno seco, de maio a setembro, e verão chuvoso, de outubro a abril. E o clima tropical de altitude apresenta temperaturas baixas e chuvas mal distribuídas durante o ano. Também estudamos sobre as principais formações vegetais brasileiras, onde falamos sobre a floresta atlântica, a floresta de araucárias, a caatinga, o cerrado, a floresta amazônica e os campos. Então, a floresta atlântica é formada por uma grande variedade de plantas de pequeno e grande porte. Desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, é conhecida como Mata Atlântica. Essa formação vegetal é típica de clima tropical. A floresta de araucárias, também conhecida como Mata das Araucárias, é uma formação vegetal constituída de pinheiros brasileiros chamados de araucárias. Esse tipo de vegetação é encontrado principalmente no sul do Brasil, onde predomina o clima subtropical, que é a nossa região. A caatinga, na língua indígena tupi, significa mata branca e recebe esse nome porque a mata perde suas folhas na estação seca e os troncos retorcidos adquirem tom branco acinzentado. Esse tipo de formação vegetal ocorre em áreas de clima tropical semiárido no nordeste do Brasil. O cerrado é uma formação vegetal composta de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte, com troncos e casca grossa, galhos retorcidos e folhas pequenas. Esse tipo de vegetação está presente principalmente na porção central do território brasileiro, na qual predomina o clima tropical. A floresta amazônica, também chamada de floresta equatorial devido à sua localização próxima à linha do Equador e ao predomínio do clima equatorial úmido, apresenta muitas árvores de médio e grande portes, com folhas largas e copas fechadas. A floresta amazônica tem a maior diversidade de vida vegetal do mundo. E os campos são formações vegetais constituídas de gramíneas e distribuídas principalmente pelo extremo sul do Brasil, na unidade federativa do Rio Grande do Sul, onde predomina o clima subtropical. E esse tipo de formação vegetal é muito utilizado como pasto natural na alimentação do gado. No terceiro bimestre, estudamos sobre indígenas, portugueses e africanos que trouxeram muita cultura e contribuição aqui para o Brasil. Então, os indígenas já habitavam as terras brasileiras, onde tiveram várias contribuições para a formação da cultura brasileira, com alguns objetos, bolsa de canguru, alguns costumes como o hábito de tomar banho todos os dias, entre muitos outros. Os portugueses foram os principais povos formadores do Brasil. Eles vieram com o objetivo de colonizar a nova terra e obter lucro com as riquezas naturais encontradas. Eles também trouxeram muitas contribuições para a formação da cultura brasileira, como, por exemplo, a nossa língua falada. Os africanos foram trazidos na condição de escravos para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar e do café, na extração de minerais e nos afazeres domésticos. Os africanos também trouxeram para o Brasil a sua cultura, como a língua, a música, a dança, a culinária, entre muitos outros.
Estudamos também no terceiro bimestre sobre as regiões brasileiras, onde vimos que o Brasil é dividido em 5 regiões e ali tem algumas características sobre essas regiões. Então a região norte ela é a mais extensa do Brasil e onde está localizada a maior parte da floresta amazônica. O clima é quente e úmido e há uma grande quantidade de rios que correm sobre um relevo em que predominam planícies e depressões. A região centro-oeste é a segunda região brasileira com maior extensão, com maior tamanho territorial e onde está situada a capital federal do país, que é Brasília. Apresenta temperaturas elevadas o ano todo e a formação vegetal predominante é o cerrado. Suas paisagens são formadas por relevos de planaltos, chapadas, depressões e planícies alagadas pelo Pantanal. Na região Nordeste, todas as unidades federativas que compõem o Nordeste são banhados pelo Oceano Atlântico. O clima quente e as praias da região atraem turistas do mundo inteiro. O relevo é formado por planalto, depressões, planícies e a formação vegetal predominante é a caatinga. Região Sudeste é a maior economia do país. Muitas indústrias, comércio e prestação de diversos tipos de serviço. A agricultura e a pecuária são bem desenvolvidas e utilizam muita tecnologia. Essa região atrai imigrantes de todo o território nacional. E a região sul, que é a nossa região, é a região brasileira com menor extensão territorial, menor tamanho, tá? E também com menor número de unidades federativas. Sua população tem grande influência europeia, principalmente alemã e italiana. É a segunda região mais industrializada do Brasil e também destaca-se na produção agropecuária diversificada. E chegamos no quarto bimestre, onde falamos um pouquinho sobre a interdependência e sobre a produção agrícola. Então, interdependência é a relação entre a área rural e a área urbana, onde uma depende da outra. E o Brasil ele é dividido em 3 setores, o setor primário, secundário e terciário. Então, o setor primário é formado por um conjunto de atividades econômicas normalmente desenvolvidas no campo. O setor secundário, então, fazem parte desse setor as atividades responsáveis por transformar as matérias-primas em produtos, essa transformação. E no setor terciário é a venda desse produto, é o serviço oferecido. No campo, existem várias formas de trabalho e de remuneração. Então, a gente viu que o assalariado é o trabalhador que tem a carteira assinada e os direitos trabalhistas garantidos por lei. Existem também o trabalhador temporário, que presta serviços por determinado período, geralmente em época de plantio ou de colheita. O trabalhador que é considerado meeiro é quem cultiva a terra de outra pessoa e divide com ela o lucro da produção. E o trabalhador arrendatário é quem aluga a terra para cultivar. Também vimos sobre a produção agrícola em cada região, onde a professora separou ali alguns produtos que são produzidos nessa região. Então, no Nordeste, o principal produto agrícola é a cana-de-açúcar. No Centro-Oeste é a soja, milho, algodão e a cana-de-açúcar. No Sul, soja, milho, trigo, laranja e café. No Sudeste, a cana-de-açúcar, o café, a laranja, a soja e o milho. E no Norte, mandioca, milho, arroz, feijão e soja. Vimos também sobre pecuária extensiva e a pecuária intensiva. Então, na pecuária extensiva, o gado é criado solto e se alimenta do que está disponível no pasto. Já na pecuária intensiva, o gado é tratado em local fechado e ele alimenta-se de ração e pastagem cultivada e recebe cuidados veterinários com o uso de tecnologia moderna. Também vimos sobre a classificação industrial. Então, a classificação industrial está dividida em 4 partes. Indústria de bens de consumo não duráveis, que produz mercadorias que se esgotam quando consumidas, como alimentos, bebidas, produtos de higiene e de limpeza. Produtos de bens de consumo duráveis
são produtos, mercadorias com maior durabilidade, como eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Indústrias de bens intermediários são equipamentos e peças para outras indústrias ou para o desenvolvimento de outras atividades econômicas, como, por exemplo, peças para veículos. E as indústrias de base, ela transforma a matéria-prima em um produto semi-acabado que será utilizado por outras indústrias para a produção de diferentes bens. Então, pessoal, esse foi um resuminho com todos os principais conteúdos que estudamos durante o ano. Eu espero que vocês tenham relembrado e tenham gostado. Lembrando que hoje vocês também terão aula de filosofia. Beijos e até daqui a pouco!